E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Quarta-feira à noite é quando eu estou gravando esse vídeo. Vou fazer de tudo para tentar subi-lo antes da meia-noite. Vamos ver se eu consigo. Se não subir até antes da meia-noite, na madrugada da quinta-feira ele estará disponível, tá? Assistiram o último vídeo? Gostaram? Hoje a gente vai falar sobre o que tem nessa caixa aqui, ó. Retangular, pesada, escrito super alho, contém 6 unidades, alho triturado 1 kg. Não preciso explicar, né? Aquelas pastas de alho que as cozinheiras usam na comida. Revistas. Hoje falaremos um pouco de revistas de música. E por que falar de revistas de música? Porque a gente vai nas bancas e só acha Billboard Brasil. Você vai em algumas bancas e acha as revistas importadas de rock, de pop, com preços a partir de R$100. Aí já não dá, né? E a gente fica meio refém dos blogs, dos sites da internet que estão desaparecendo. Ou a pessoa que montou o blog, o site, desistiu, ou foi retirado do ar por algum motivo, né? Isso é muito triste, porque a gente fica sem pontos de referência para pesquisar alguma coisa um pouco mais antiga, algo que a gente adquiriu e queria saber um pouco mais, né? E a gente tem que fazer o quê? Se valer das revistas antigas. Antigas como, por exemplo, a revista Música número 4, tem o Gilberto Gil aqui na capa, uma publicação de 1976, que é o ano em que ele estava botando para quebrar na trilogia do Rê, né? Refavela, Refazenda, Refestança. Foi um período muito criativo do músico baiano, e que aqui nessa revista a gente tem uma entrevista longa com ele, onde ele explica detalhes da sua obra, né? Uma matéria com o Zimbo Trio. Zimbo Trio é uma banda queridíssima que a gente lê pouco sobre eles, né? Eles têm seu fã-clube, mas a imprensa dá uma ignorada, né? E aqui algumas notas roqueiras, algumas informações do que estava acontecendo na época. Muito interessante essa revista. A gente tem também outro volume, só que agora de 78, com a atriz e cantora Zezé Mota. Aqui é a época que ela estava lançando seu primeiro álbum, primeiro e elogiado álbum, de 1978, e que surpreendeu a todo mundo. Ninguém esperava que ela soltasse a voz, né, vamos dizer assim. Notas roqueiras, uma matéria com a cantora Célia, uma matéria com o Emerson Lake Palmer, em 76, aquela parte de resenhas de livros, de discos, muito interessante. Uma publicação bacana que está sumindo dos sebos também, a revista Música. Aqui, uma revista que eu tenho acho que uns 2 exemplares, esse é o terceiro, é a revista Transe, número 16, com o John Lennon na capa, é uma revista de 83, publicada depois da morte do Beatle, né? Tem uma matéria que diz assim: racha no movimento Rajneesh no Brasil. O guru picareta lá, que também inaugurou aqui a sua religião, entre aspas, e que causou também discórdia por causa dos métodos e umas sacanagens que andaram rolando. Matérias sobre livros, artes marciais, até sobre extraterrestres, olha que legal. Então dá para ver que isso aqui é uma revista que apontava também para o que a gente acostumou chamar de bicho grilo, né? Por que bicho grilo? A pessoa que está antenada com o cosmos, né? A pessoa que está recebendo as vibrações, só que também essa publicação, embora retrate esse momento, 1983 no Brasil, ela funciona como uma espécie de canto do cisne desse movimento do que a gente convencionou chamar de roqueiro. Ah, o cara é um roqueiro. Estamos falando de um cabeludo que em 1983 usava cabelo comprido. Por quê? 2 anos depois chegaria o Rock in Rio e os roqueiros cortariam seus cabelos, espetariam seus cabelos, passariam gel nos cabelos, porque o rock mudava de nome virando New Wave, né? A gente tinha uma New Wave,
que no Brasil ficou cristalizado com as bandas de rock nacional que todos conhecem, né? Vou nominá-las aqui, vocês sabem o que eu estou falando. A outra revista é uma edição especial da revista Status, a revista masculina Status, numa publicação só sobre som e fotografia. Ó, lombada quadrada é tipo um dicionário. Ó. Isso aqui é uma referência para quem comercializa e gosta e aprecia equipamento de som, né? O tal dos audiófilos. Eles mergulham a fundo nas especificações técnicas e na história desses aparelhos. Pedal de guitarra, olha só. Né? Sempre teve público para esse tipo de tema, né? Vídeo sucesso da revista Som 3, né? Tem uma matéria longa sobre o gramofone, olha que legal. Um século de som gravado. Essa revista aqui deve ser de 82, 83. Status, uma publicação independente, né? Independente da revista, vamos dizer assim, da revista Status. A Status, ela superou a Playboy em muitos momentos, com reportagens bacanas, outros apuro estético, os cartoons eram melhores. A Playboy tinha como trunfo as mulheres mais famosas e a parte da entrevista, que sempre foi muito boa. Agora, essa parte de serviços, que são culinária, moda, resenhas, a Status sempre foi melhor, na minha opinião, né? Uma edição portuguesa da revista Vídeo, Música e Som. Eu tentei entender o que era isso, aí cheguei à conclusão que isso era uma revista, acho que distribuída nas videolocadoras, que fala muito sobre VHS, né? Muita resenha, muita matéria falando sobre VHS e tal. Então, embora eles comentem sobre rock, o forte é as resenhas. Olha aqui que legal, uma página de quadrinhos colorida. O forte são as micro-resenhas dos filmes, tá? Vídeo, Música e Som, uma revista portuguesa de 1984. Aqui uma edição especial da Som 3, ainda respirando aqueles ares do Rock in Rio, uma publicação chamada Roqueiras. Olha que legal. A gente tem na capa aqui a Rita Lee, a Nina Hagen, a Janis Joplin e a Chris Hind, dos Pretenders. A gente vira e temos outras musas do rock aqui, ó, rock e pop, como a Cyndi Lauper, a Fernanda Abreu, Dana Summer, as Go-Go's, a banda Sempre Livre e a cantora alemã Nina. Olha que legal. Claro, muita fotografia, perfil das artistas, mas é bem bacana esse tipo de publicação. Era o que tinha, né? 1984, antes do surgimento da revista Bis. Muito interessante. Roqueiras. É uma publicação especial da revista Som 3. Aqui agora alguns exemplares de revistas do chamado Movimento Hip Hop Brasil, como a revista Agito Geral número 1. Tem umas moças na capa que eu não identifiquei. A matéria principal da revista é sobre o Reggaeman Yellowman, né, que nos anos 90 estava fazendo muito sucesso. O músico de reggae Yellowman, que fazia uma espécie de rap misturado com reggae, né? Daí o seu sucesso. Matéria sobre beleza, sobre cabelo, sobre moda do movimento negro, né? E muitas matérias sobre filosofia de vida, etc, etc. Bacana. Agito Geral número 1. Não sei quantos números durou essa revista. Agora, essa aqui que eu vou mostrar, durou bastante. Eu acho que durou uns 30 números. Estou falando da revista Ocas, que era uma publicação bancada pela Prefeitura de São Paulo, se não me engano, a Secretaria da Educação. Aqui eu tenho a revista Ocas número 2, com o título Rap de Batom e a Nega Giza na capa. Nega Giza, que foi uma das pioneiras ao lado da Ieda Rios, ao lado de outras cantoras, né?
E nos anos 80 criaram o rap nacional, né? Que matérias são entrevistas longas, né? Com a pessoa da capa e sempre exaltando o orgulho da raça negra, né? Muito bacana. Já na edição número 92, ou seja, essa é a número 2, essa é a 92. Muitos anos se passaram, né? Estou falando de dezembro de 2013, né? Nós temos o Emicida aqui na capa, na minha opinião, um artista superestimado, né? Não entendo o culto em volta dessa figura, mas tudo bem. Ele faz rap politizado e o momento não podia ser melhor para esse tipo de coisa, né? Você quer ouvir o rap e quer se posicionar politicamente, se você é da turma do Emicida, embarque nessa, né? Uma longa entrevista com ele, onde ele fala também um pouco de literatura, né? Interessante. E aqui a revista Ocas número 119, com a cantora baiana Pitty. Observe que eles sempre dão preferência para as mulheres na capa, né? Olhares femininos, aqui falando sobre literatura feminina. Interessante. Sempre é bom a gente olhar todas as facetas da música brasileira e da crítica musical, para entender em que terreno que a gente está pisando, né? Agora, fazendo um giro de 180 graus aqui, algumas edições da revista Concerto, aquela revista que eu particularmente conheci ouvindo a FM Cultura, né? A Cultura FM falava muito da revista Concerto. Inclusive você até ganhava ela de graça num determinado ano aí, se você respondesse o que tocou em tal hora na publicação, na programação da FM Cultura. Então, por exemplo, eles tocavam lá um concerto de Beethoven. Aí você respondia, olha, às 10 horas da noite do dia tal, a Cultura FM tocou os concertos de Beethoven. Aí você ganhava um exemplar da revista, né? Aqui a gente tem a revista Concerto, novembro de 2015, Clássicos na Universidade. Olha só, acho que é melhor pôr o óculos, né? Os 40 anos da Orquestra Sinfônica da USP. Ah, sim, sim. É a efeméride do aniversário da orquestra. O legal aqui são as resenhas de livros. Nossa, como sai livro sobre música clássica e a grande imprensa, tipo Folha, Estadão, não comenta, né? Cadê o João Marcelo Coelho? Cadê o Giron para fazer as matérias? Parece que não tem mais nada disso, né? Aqui é a revista Concerto de dezembro de 2015, Um Dia em Heliópolis. Estou notando uma tentativa de popularizar a revista aqui. Interessante. E uma matéria falando sobre música italiana. A revista Concerto de abril de 2015. Piano no século XXI. Opa, isso aqui parece interessante, hein? Piano no século XXI. As micro resenhas aqui, ó, de livros e discos, né? E mais? Perfil de maestros, de compositores. Muito interessante. Aqui, a Orquestra Século XXI, Conferência da Multiorquestra, maio de 2016. Música Redescoberta. Música Brasilis tem nova edição e lança luz sobre a pesquisa musicológica no Brasil. Eu falei, José, João Marcos Coelho, lá o crítico musical, né? Matéria sobre compositores. Música clássica é um universo à parte, né? Não estamos falando da música corriqueira, né? Música clássica é um negócio que você tem que estudar para entender. Você pode também entender apenas ouvindo e amando a música. Mas para você saber exatamente do que se trata e contextualizá-la, é bom que você leia a revista Concerto. E aqui, uma edição sobre o Carlos Gomes, o nosso maestro. O paulista Carlos Gomes. Mesma coisa.
que temos aqui? De volta às origens. Olha que legal. Revista Concerto, se não me engano, existe até hoje. Agora aqui algumas publicações importadas, como a revista Mixmag. A revista é importada. Essa foi uma edição nacional que saiu falando sobre o Daft Punk. Eu não comprei na época. Essa revista acho que é de 2016. Eu comprei porque o Daft Punk me interessa muito. É uma banda muito à frente do seu tempo. Aqui, a capa já trazia assim: O Legado, a dupla francesa que mudou a cara da música eletrônica, conquista Hollywood com a trilha de Tron. Ah, sim, exatamente. Lembra aquele movimento que os críticos chamam de French Touch, né, o toque francês? O Hair é um dos expoentes. O Hair, né, o Hair é a banda Hair e o Daft Punk. E tem várias outras. Eu gosto muito da música eletrônica francesa. É bem interessante. Não sou especialista, mas o pouco que eu ouvi eu achei bem bacana, né? É diferente daquelas bandas tipo Chemical Brothers, que tem aquela batida mais roqueira. O tal do French Touch é algo mais clássico, tem uma coisa mais etérea, vamos dizer assim, mais Cocteau Twins. Eu não vou me estender muito porque eu não sei, né? E Junior Lima, tem até uma matéria do irmão da Sandy aqui nessa revista. Mixmag Brasil, eu não sei quantos números durou, né? Mas é uma publicação estrangeira. Aqui, a revista Classic Rock, com uma ótima matéria sobre os 100 melhores álbuns da década de 60. Olha que interessante. 100 grandes álbuns dos anos 60. E você vai me perguntar, quais são eles? Eu também fiquei curioso. Quais são eles? Vamos ver. Quais será que são, hein? A gente tem aqui algumas matérias de lançamento de discos, a matéria principal, e eles começam com... Ah, não, eles começam de trás para frente. O 100º é a banda psicodélica Deviants. Tem o CD deles. A gente tem aqui, na 60ª posição, o Donovan, os Beach Boys em 65º. Que mais, hein? O Creedence em 21º. Quem será que é o primeiro, hein? Beatles, Stones? Agora fiquei curioso, porque eu não li a revista, né? Eu não li a revista. 13º, The Who com o álbum Tommy. Gente, quem será que é o primeiro colocado de acordo com a Classic Rock? Você arrisca dizer? Pois é. Em terceiro lugar, Rolling Stones com Let It Bleed. Em segundo lugar, Beatles com o álbum branco. Olha só. E em primeiro lugar, Jimi Hendrix com Axis Bold as a Love. Olha que interessante. Não foi o Sgt. Pepper dessa vez. Eles cravaram Jimi Hendrix aqui. Essa revista é de... Que ano? De 2019, tá? Classic Rock de 2019, escolhendo os 100 melhores álbuns da década de 60, né? Aqui uma outra publicação com o Greta Van Fleet, né? O polêmico Greta Van Fleet, uma banda mais ou menos recente, que faz um rock retrô e que dividiu as opiniões aqui. Tem quem ama, tem quem odeia. Eu acho legal. As matérias com resenhas de CDs, muito interessante. Muita coisa para ler, muita coisa para ler. Aqui as bandas ampliadas de 2019 e assim por diante.
Muito legal isso aqui, hein? E veio também um pôster do Led Zeppelin. Não é bem um pôster, é um adendo aqui, um bônus, só falando da banda Led Zeppelin. Aqui um fanzine bem antigo, chamado Fatterzine, com o Jimi Hendrix. Olha que interessante. Xerocado, foto do guitarrista na capa e aquela tipografia feita com máquina de escrever, né? Todo dedicado, Deus, o diabo na terra do som. Uma matéria sobre o futuro lançamento do número 2 do Zine. Entrevistas com o gênio da guitarra e assim por diante. Aqui algumas publicações avulsas da revista Bis, os Paralamas do Sucesso em Londres. Foram para Londres, deveriam ter aprendido alguma coisa com as bandas de lá, né? Pois é. Aqui uma matéria com o Rush e assim por diante. Aqui já é uma fase meio intermediária da revista. Não é a fase áurea, mas também não é a fase decadente, né? Aqui uma matéria com o grande Carlos Eduardo Miranda. Olha ele aqui com o porrete na mão. E o título curioso: Como Destruir os Ídolos. Aqui foi, acho que, a época que ele trabalhou na TV e ele dava os pitacos dele sobre os artistas, os calouros, né? Que se apresentavam nos programas musicais de auditório, né? Matéria de cartas, sites. Aqui a Bis já está perdendo sua característica, sua diagramação, porque é a última dentição da revista, né? É quando a revista mudou o nome para Showbiz, deixou de chamar Showbiz, saiu das bancas, ficou um tempo desativada, vamos dizer assim, e retornou depois nesse formato com lombadinha quadrada, mas já não era a mesma coisa, né? Eu estou falando de... Não tem o ano aqui, rapaz. 2007. Tá bom? Aqui uma edição da revista... Ainda essa revista Showbiz, né? Que é Showbiz, uma edição de aniversário, 15 anos. Não há muito o que dizer, mais do mesmo, matérias, fotografias. Vocês sabem o que foi a revista Showbiz, né? Capa bonita, ó. Uma edição comemorativa, né? Aqui uma edição da super interessante, Como o Pop Matou Seu Rei. A super interessante jogando os olhares e luzes em cima da morte do Michael Jackson. Olha só. Michael Jackson acabou. Entender a trajetória dessa queda espetacular é fundamental para compreender o mundo em que vivemos. Interessante. O problema é que a matéria é assinada pelo Ivan Finotti. Né? Ah não, Ivan Finotti tudo bem. Estou confundindo com o Huberto Finatti. Aí ia ser duro de encarar, né? Mas tudo bem, bacana. Aqui uma revista meio zine chamada Fanzine Mosh, né? Heavy Metal, né? Metal pesado, textos em preto e branco, aquela coisa do pessoal from hell, né? Pôster, na capa a banda Carcass em constante evolução, aquele metal extremo que a gente já conhece. E aqui algumas edições da revista Road Crew, né? Edições mais recentes que você não acha na banca. Todas as revistas que eu vou te mostrar, você só consegue comprá-las pelo site da revista Road Crew. São edições de 2024, 2023, 2022, que é quando a revista decidiu parar de ser distribuída nas bancas e trabalhar apenas com vendas online. Aqui o Judas Priest, vital, vibrante e poderoso. Matéria sobre o retorno do Judas Priest, né? Lombada quadrada, papel bom, um negócio formidável, né? Resenha da banda Lucifer, o Dayside, olha só.
Muito legal. Você conhece já a Road Crew, que é a banda que substituiu a Rock Brigade no assunto resenhas e análises musicais da cultura heavy metal. Temos aqui Bruce Dickinson, Ciência, Magia e Imortalidade, também dando conta do álbum solo, o novo álbum solo do vocalista do Iron Maiden, né? Ele foi no Danilo Gentili e deu uma entrevista muito legal, muito carismática, muito bacana, mostrando que o Bruce é um cara muito legal, né? Dados, olha só, aquela sessão de resenhas que não pode faltar nesse tipo de revista. Um calendário, se é isso mesmo? Olha só. Um calendário. Uma matéria com a banda Amorphs e assim por diante. Aqui, uma revista dedicada, quase toda ela, à volta do Metallica, né? Ao novo trabalho do Metallica. O Show das Sombras, denso e emotivo, 72 Season, né? 72 Season, mergulha na história da banda. Eu conversei com alguns fãs do Metallica, gente que é bem fanática, e que torceu o nariz, hein? Gente que jamais falaria mal da banda falou que não gostou desse álbum, né? Eu consegui o CD recentemente, mas não ouvi, né? Aqui o Stryper, a banda de metal cristão. O que mais nós temos? Sessões de resenha. A Tarja. Tária, né? A Tária. E aqui sim a matéria principal do lançamento do novo álbum do Metallica. Ainda falando da Road Crew, nós temos o David Mustaine, o bom e o velho e o novo Megadeth. Olha só. Mais do mesmo, mais do que eu acabei de mostrar aqui. Aqui um pôster, é isso? Aqui um pôster do YT, né? Olha só. E do Accept também. Bacana. E a última Road Crew aqui da caixa, com os Scorpions, também na época do lançamento do novo álbum deles. Olha só. Meio amassadinho aqui, hein? Behemoth, Dark Funeral e aquele metal que a revista sempre prioriza. E por fim, o fanzine Mega Rock. Esse fanzine aqui, de 2024, acho que já dura quase 20 anos, se não até mais. Uma publicação de formiguinha, um trabalho digno de nota do pessoal aqui que edita esse fanzine, né? No caso, o Fernando Cardoso. O Mega Rock já está no 28º ano. Esse é o número 79 do Zine. E o foco deles é o quê? Rock e hard rock nacional, principalmente os lançados por selos independentes. Aqui as resenhas. É muito legal isso aqui, né? Eu já li quase todos. É uma pena que eu nunca pensei em colecionar, eu jamais imaginaria que isso ia durar tanto. Porque senão seria uma coleção bem bacana. Ele está meio espalhado, aí, meio disperso. Alguns eu andei dando, etc, etc. Mega Rock. E com o Mega Rock eu encerro esse nosso papo sobre revistas de música, tentando criar um apelo aqui para que as editoras voltem a lançar revistas de música, né? A gente não pode ficar refém da Billboard Brasil e das edições esporádicas da Rolling Stone, porque a gente sabe que são publicações muito fracas e que não estão preocupados com análise musical, mas sim com uma espécie de marketing musical, que é falar dos artistas do momento, né? Enquanto isso, a gente tenta sonhar com traduções para português das grandes revistas que existem lá fora, né? A conversa era essa, quero agradecer a todos que assistiram. Em breve a gente volta aí com outro tema, com outro assunto. Fiquem com Deus.